Rodrigão. Fala, Rafa. Fala, Rafael. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, tudo bem. Legal. Quanto tempo, hein, Rodrigão? Faz tempo que a gente não se encontra, cara. Pois é, hein? Legal. Legal. Eu descobri que a gente tem, eu tenho até amigo em comum com você, Joaquim. O Marco, acho que você foi veterano dele na Unicamp, ele nadava e tal. O Marco, sim, Marco Fernandes, sim, que legal. A gente tá em família aqui. Que coincidência, muito bom. Mandar um ovo aí, né, galera? Que prazer inenarrável tê-los aqui. Eu tive o privilégio de encontrá-los em situações profissionais, né, as mais variadas. Sem palavras aí. Galera, começar aí, fiquem à vontade para cada um se introduzir um pouquinho aí, dizer quem são vocês, a trajetória profissional aí. Se quiserem fazer em ordem alfabética aí, vai lá, Joaquim, fala um pouquinho. Eu primeiro? Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participar desse grande evento, né? Danilo, a gente já se conhece há algum tempo, você sabe que eu fundei uma empresa de software já faz uma década, né, mais ou menos, e era uma empresa muito diferente. A gente trabalhava numa jornada de 4 horas por dia, né, 100% home office, isso em 2010, 2011, né, e nesse período a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa juntos, né, e eu também acabei atendendo muito startup, né, nessa época e tal. E fui ser professor também, né, Danilo? Fui professor aí por uma década. É um prazer estar aqui e eu acho que a gente tem muita história para contar e compartilhar da realidade do Brasil, em termos de tecnologia e em termos de empreendedorismo também. Vou puxar um pouquinho mais para o meu lado também. É isso aí. Prazer, pessoal. Sensacional. Seguindo a ordem alfabética aí. Fala aí, Rafa. E aí, Danilão? Poxa, cara, prazer enorme estar aqui no evento com vocês. Danilo, a gente já se conhece já tem um bom tempo, trabalhamos juntos, depois não, depois sim, enfim. Bom, eu estou ali na área de TI desde 2002, nesse mundo de tecnologia, mas comecei lá um pouquinho antes, não sei se alguém lembra aí, alguém está na live que lembrava daquelas aulas de Office, de datilografia, instalando o Windows 3.11 com 25 disquete, bom, enfim, sou dessa época. E aí, iniciei toda a minha carreira ali, toda na camada de infraestrutura, e de 2002, e depois e nos últimos 10 anos, tenho atuado com cloud e DevOps propriamente dito, né? Então, espero contribuir aí com a turma e a gente ter um papo bem agradável aqui, né, no dia de hoje. Muito bom, meu caro. Pô, o Rafa falou de disquete, cara. Pô, cara. Mexeu com disquete, o negócio ficou pesado aqui. Não é porque eu tenho meus 23 anos que eu não conheço o disquete, né? Legal. Bom, gente, sou Rodrigo Janotto, eu sou formado em computação, fui desenvolvedor Java meus primeiros 5 anos de carreira, fiz carreira em Accenture. Depois, com o nascimento da minha primeira filha, eu decidi empreender também para startups. Me tornei sócio da Empiricus Research, toquei tecnologia lá, foi lá que eu entrei Danilo e Rafael em alguns projetos. E hoje eu sou CTO do Grupo Primo, do Bruno Perini, né? Para quem conhece as marcas aí da internet. Prazer falar com todo mundo. Muito bom, Rodrigão. Um prazer de novo, galera. Pô, o Rafa falou essa coisa de disquete, eu lembro, na casa do meu tio, assim, ele era analista de sistemas, né? E tinha computador na época que quase ninguém tinha, assim. E tinha uma caixinha que ficava no guarda-roupa deles, ali, né, junto perto das meias e tal, tinha 15 disquetes ali, aproximadamente, para você instalar, acho que era o Windows 95, mas ele tirou 3. É daquele menor ou do maior ainda, do 5 quartos? Aí entrega mais a idade ainda, hein? Em torno de 15 era o pequenininho, mas tinha um grandão também. Cara. Era muito doido, cara. E aí teve a BBS, né? Precursores aí o Jomar Silva, que tá aqui, nosso grande head aí de DevRel, era dessa época também. Legal. Galera, vamos lá, ó. Joaquim, então você deu esse overview aí, ó. Você já trabalhou com desenvolvimento de software, tornou-se professor, né? Realizou o sonho de fundar sua startup de TI, chamada Cetus. Passou pela tormenta aí da crise econômica, né? Com algumas cicatrizes.
e reinventou-se como mentor de startups e CTO de pequenas e médias empresas aí. Essa jornada, Joaquim, veio mais do seu caminho pessoal aí, ou da montanha-russa que é fazer TI no Brasil? Eu só queria dizer antes que eu tô surpreso com o Rafael, viu? Disquetinho pequeno, Windows 3.1, Rafael, é isso mesmo? Cara, tô aí já nessa jornada faz um tempo, cara. Isso daí sei lá, né? Começo da década de 90 que a gente tá falando, né? Isso aí. Agora, Isso aí. né? Quase ontem. É ontem. Então, Danilo, na verdade, vem de uma fusão, de uma busca de quem é o Joaquim, né? Do que uma busca existencial e também numa busca de mercado, por outro lado, que é a montanha-russa de TI. Então, as duas coisas se encaixaram. Eu percebi que estratégia de TI, eu vou falar algumas coisas que parecem óbvias, mas o mercado não enxerga assim, né? Muitas vezes. Estratégia de TI vem antes da própria TI, né? Você tem que pensar estratégias, tem que pensar quais os caminhos. E eu percebi que existia uma necessidade grande de atender pequenos e médios. Então, Rodrigo, Rafael, talvez vocês não saibam, né? E quem está assistindo também, eu sou o CTO as a Service. Eu atendo pequeno, né, a tendência do as a Service, tudo as a Service, eu atendo pequenas e médias empresas. Então, veio dessa busca também e tem um caráter educacional, Danilo. Então, eu acho muito prazeroso você atender um cliente pequeno e ou médio e mudar a vida. Assim, são algumas decisões, às vezes até algumas vezes básicas, outras vezes mais avançadas, mas que muda a trajetória da empresa, muda a história da empresa. Então, eu tenho muita realização com isso. Então, essa foi a minha busca, onde eu me encontrei, né, depois de ter sido professor universitário, ter sido CEO da Cetus, ter trabalhado em empresas grandes também, mas eu me encontrei nesse caminho. Estou muito satisfeito com isso e eu acho que a gente vai ter muita história para contar aqui, né? Ouvi do Rodrigo, do Rafael também, quais as visões deles, dos desafios imensos que tem quando a gente encara o Brasil como ele é, né? E eu saí dessa bolha, um pouquinho da bolha das grandes corporações, das grandes empresas, e fui no pequeno e no médio, e tenho histórias muito engraçadas para contar. Aí a gente vai aos pouquinhos aqui diluindo. Vamos chegar lá, eu já conheço alguns causos e são sensacionais. Nos pequenos, né, Joaquim? Nos pequenos clientes que uma pequena mudança vira uma transformação gigante, né, cara? Ali a mudança é total, uma simples configuração ou um simples processo que você implanta gera um grande ganho para eles. É isso, Rafael. Você tem aquela história da transformação digital, né, que todo mundo fala, mas só de você digitalizar, dar um primeiro passo, que é o quê? Sei lá, eliminar o físico, o que é físico. Que para grandes corporações, muitas vezes é uma coisa muito básica, mas o pequeno, só de você eliminar o papel, vou dar um exemplo, né, já mudou a vida o impacto é imenso, em custo, em produtividade, e é claro que tem uma jornada grande aí que eu mapeei, mas eu estou só dando um exemplo. É isso mesmo, Rafael, você tem razão. Legal. Sensacional. Rodrigão, você atuou aí então como consultor, arquiteto aí de soluções, head de e-commerce, e agora CTO no Grupo Primo, que nem você mencionou aí. Foi uma montanha-russa ou um caminho meramente natural aí para você? Porque eu acho, assim, super curioso pensar que antes você tomava decisões mais diretas, né, sobre o software em si, ao passo que em cargos mais recentes aí você tem, obviamente, um poder mais amplo agora, mas precisa formar e manter times em que você possa confiar para delegar. Eu sei que você é um cara que ama pensar tecnologia e arquitetura, né? Você deu um show aí nas perguntas técnicas sobre Service Mesh aqui no chat, no painel passado. Eu sei que você estuda tudo que aparece, né? Sim, cara. Eu acho que foi uma combinação, cara. Foi um pouco de vocação, né? Com montanha-russa, né? Acho que eu não deixei meus cabelos na estrada à toa, né? Eu tô falando aqui com uma galera com cabelo, né, grande, eu já deixei alguns no caminho. Mas acho que é de muita entrega mesmo, assim. Eu vejo conversas de DevOps que estava rolando na sessão anterior aqui, e eu tenho entrevistado muitas pessoas, conversado com muita gente, e é muito impressionante, assim, como o DevOps ainda é difícil você encontrar ele na prática, colando ali desenvolvimento e cooperação, né? Eu fui me enveredando sempre nisso, né? Eu sempre quis saber onde minha aplicação estava rodando. Pô, tem um pod, né, sei lá, tem um container em Norte Virgínia,
E, cara, meu request está saindo, passando por um backbone na América do Sul, batendo lá, voltando, né? E acho que esse lado tecnológico sempre, acho que abriu minha cabeça para pensar grandes arquiteturas, né? Participei de grandes projetos globais que me ajudaram nisso. E acho que a parte de pessoas é minha vocação, né? É cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. Acho que foi o meu caminho natural, né? Eu sempre, acho que uma lição que eu sempre passo para os meus times eu sempre tentei reduzir a necessidade de input do meu supervisor, né? Era uma meta anual minha, assim, tentar pegar coisas dele para eu fazer, para que pessoas conseguissem pegar coisas que eu estava fazendo e a gente ir levando a cadeia para cima, né? Mas foi um mix aí, respondendo sua pergunta de forma objetiva. Muito bom. Rafa, sua vez aí, ó. Você foi DevOps, virou especialista da área, depois Tech Lead DevOps, engenheiro de novo, DevOps Manager e agora consultor aí, o Principal Engineer, né? A gente se conheceu por um projeto super ousado que ia ser e nunca foi, né, Rafa? Nós íamos formar uma célula especialista em arquitetura e migração para nuvem, mas a montanha-russa trouxe a gente de volta para engenheiros de software aí, e DevOps em projetos subsequentes. Será que nesse movimento aí houve um problema de falta de cultura e preparo para fazer DevOps no Brasil? Como que você enxerga a jornada do profissional de DevOps? Cara, vamos lá. O que eu enxergo, né? Hoje em dia, o termo DevOps ele está muito mais difundido. O mercado entende muito melhor o que é o DevOps, né? Muito mais do que uma role lá no LinkedIn, né? Mas sim uma filosofia de trabalho, uma união de times, quebra de paradigmas, de silos e tudo mais. Mas pensa que, vou falar assim, exemplos práticos assim. Comecei lá 8, 10 anos atrás. As minhas experiências, Danilão, eu vejo que as empresas queriam contratar um analista de DevOps para simplesmente automatizar algum processo, para automatizar um detalhe, uma build, fazer o seu CI/CD ali e tudo mais, né? Mas conheci um pouco do que era a filosofia DevOps, a profundidade do DevOps dentro de um projeto, dentro de uma companhia, né? Então, eu percebo que teve sim uma falta de conhecimento das empresas de maneira geral sobre o assunto, porque é de fato, agora não mais, mas até pouco tempo atrás, era um assunto muito recente, muito novo no mercado, e as empresas não estavam preparadas para seguir com DevOps como uma metodologia dentro da empresa, dos projetos, para atender os clientes, e também seguir em frente com o profissional DevOps, né? Aí, de fato, com a role no LinkedIn. Então, você trilhar uma trajetória profissional para um dev, até então, era muito mais fácil do que um DevOps engineer, né? Até porque aquele cara entrou na empresa para automatizar o build lá, né? E depois, o que vai acontecer com ele dentro da empresa, né? Então, acho que hoje em dia, as empresas estão se preparando muito mais, estão tendo, sentiu na dor ali, essa vivência do DevOps no dia a dia. Então, eu vejo que, sim, as empresas estão já trilhando uma carreira para esse profissional, para que caminho que ele vai seguir, né? Lá futuramente, ele vai se tornar um manager, um consultor, um especialista numa área ou num assunto em específico, né? Porque se você olhar o DevOps ali, hoje o pessoal comenta o DevOps full stack, né? Tem tudo ali dentro do DevOps. O cara, ele tem que fazer a automação, ele tem que mexer com cloud, ele tem que mexer com monitoramento, ele tem que fazer tudo. E não é bem assim. Né? É difícil a gente encontrar um profissional que vai fazer tudo de tudo. É bom ele conhecer vários segmentos, mas dentro das empresas eu vejo que hoje em dia já está sendo mais bem preparado e conhecido uma carreira DevOps, um SRE dentro das companhias. Na minha época, vamos falar, quando eu comecei há 10 anos com DevOps e Cloud, cara, era muito diferente, né? Assim, eu entrava na empresa, tá, e qual que seria a minha carreira lá? A empresa, como assim? Como assim carreira DevOps? Não existe uma carreira para o desenvolvedor, né? Para um cara que é de QA, para um PM. Então, e para o DevOps?
Então, hoje em dia, essas empresas estão se preparando, até porque entra naquele termo de rotatividade, turnover, né? Um mercado superaquecido. Então, obrigatoriamente, elas estão bem mais preparadas até então. Porém, ainda eu vejo um desafio grande nisso. Eu vejo um desafio grande sobre esse tema. Até pouco tempo era uma big buzzword, hoje não mais, muito mais já difundido e materializado, mas ainda é um tema a ser bastante discutido no mercado. Sensacional. Pessoal, Só um ponto para colaborar, é bem rápido aqui. Dizer ali com o lance do DevOps como talvez que a ideia é unir, mas estão criando áreas, né, papéis e carreiras dentro dessa estrutura. Tem empresa que está dividindo de novo. Né? Então, para mim, é uma questão de mindset. Então, toda entrevista que eu faço com o desenvolvedor, todas as entrevistas, a minha pergunta-chave que nunca sai do roteiro é, cara, você botou uma aplicação em produção? Já botei, beleza. Cara, me conta o caminho do request saindo da máquina do cliente do browser até bater nela. Completo. Cara, eu vejo que tem muita gente com dificuldade de responder essa pergunta. Né? E isso, para mim, é um termômetro muito importante da evolução do DevOps. Tá? Porque eu sinto que os desenvolvedores ainda não sentem que isso é responsabilidade deles. Sim. Eles têm que entender como a aplicação deles se comporta. Então, independente de estruturação de áreas, como paradigma, como mindset, é algo que eu ousaria dizer aqui que, cara, 10% das entrevistas que eu faço, um desenvolvedor consegue me escrever o caminho do request ponta a ponta. Não sabe nem como performa a aplicação dele, né, Rodrigo? Sim. Isso é verdade, tem razão. Fica a dica aí pra galera. O processo do Rodrigão eu sei que é rigoroso. Pessoal, Danilo, só queria fazer um comentário, que é uma questão histórica que está só da especialização, né? Eu lembro de várias ondas de buzzwords que surgiram, pelo que eu sei o Rafael também deve lembrar, né, que está ali a idade batendo. Mas, por exemplo, eu programei numa linguagem chamada LabVIEW em 2000, e era uma linguagem que abstraía completamente. Era uma linguagem baseada em imagens, código-fonte com imagens, né? Você usava o mouse para programar o código-fonte. Então, você imagina o quanto abstrair, quanto distante a pessoa ficava, né? E quão importante é o que o Rodrigo está falando mesmo, da pessoa não perder a visão global, né, e a conexão entre as coisas. Eu acho que é por aí mesmo, e as coisas vão super especializando. Eu fico surpreso com a quantidade de funções novas, né, roles, e como as coisas às vezes ficam muito burocráticas das empresas grandes. E aí surge uma tentativa ou um novo movimento de unir e de reconectar. E aí super especializa mais ainda, aí tem que reconectar. Só uma visão aí para passar para você. Danilão, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta ali para o Rodrigão. Rodrigo, você enxerga que para que o dev tenha ali conhecimento do que está entrando em produção, sabendo o caminho completo e tudo mais, você entende que uma forma disso acontecer, dele ter essa percepção mais apurada, é de que a própria sustentação, em algum momento, desse projeto seja feito pela squad que criou o projeto, e não por uma squad apartada? Com certeza, cara. Com certeza. O ownership é do time. O que faz a ownership é dele. Eu nunca, nas empresas que eu liderei, eu implantei sustentação, sabe? Uhum. Mas, seguindo a linha aqui do para a nuvem além da trilha e a montanha-russa de TI, né? Eu acho que isso, para mim, é igual você falar de economia em educação básica, sabe? O brasileiro, por exemplo, a gente está vivendo uma onda da galera começar a entender como trabalhar melhor sua grana, mas os países desenvolvidos resolvem isso em educação de base, né? Sim. E eu tenho visto uma onda muito forte descolando aí formações técnicas. Eu não estou nem falando em graduação, tá? Mas, assim, tem muita gente pulando algumas etapas de fundação de tecnologia, cada vez mais olhando o alto nível das coisas, né, as abstrações, e, cara, a gente está perdendo um pouco da essência, e o nosso objetivo, o nosso movimento de unir o DevOps está cada vez mais sob a ótica de educação mesmo. As pessoas estão entrando, os treinamentos estão focados no plug and play, putz, low code, no code, não tô falando que não faz sentido, faz muito sentido para mim.
cara, vou fazer um treinamento de JS com o Eric Wendel e vou aprender a subir um serverless, fazer uma API aqui crude, cara. Mas, beleza. O que tem por trás do serverless? Servidores. Como os servidores funcionam? Cara, CPU, memória, enfim, tem um monte de... Nem vamos entrar na conversa aqui, né? E aí, quando você começa a perguntar essas coisas, a gente não chega, né? Então, acho que é um pouco disso. O Brasil precisa disso, está tentando até dar um pouco de passo na direção das próximas perguntas, que eu sei que o Danilo está na cabeça, né? Vejo esse movimento de fundação, e o que eu vejo acontecendo é empresas como Gamma Academy, Let's Code, várias empresas surgindo no mercado para tentar suprir esse gap de, pegar pessoas e treinar por um tempo antes de levar elas para o mercado de trabalho, já que esse gap técnico de fundação está cada vez aumentando, né? Mas respondendo de novo, objetivamente, sua pergunta, cara, sustentação para mim é ownership do dev, sabe? Eu fiz essa pergunta porque eu vejo algumas situações onde que o dev tem essa mentalidade, né, ele desenvolve, entregou em produção, e daqui a pouco, assim, logo em seguida, não, agora é a sustentação, agora é aquele time que vai dar manutenção naquele código, e se tiver algum bug, não, agora é o suporte que vai tratar, né? Claro que em algum momento vai ter, ao longo prazo, vai ter o suporte, ele vai tratar e tudo mais, né? Mas eu concordo, eu tenho essa mentalidade também, que você inicialmente ali tem que dar aquele apoio, né? Tem que sentir na dor ali, na carne, né, cara? Sentir a dor do cliente, de fato, né? Porque senão você só transfere a responsabilidade para outra pessoa, e aquela pessoa que nem desenvolveu o código vai sentir a dor do cliente, vai escutar o cliente, e você vai achar que está tudo bem ainda, né? Muito interessante isso aí que você mencionou, Rodrigão, como os computadores funcionam, né? Processador, barramento, memória. Eu sempre achei curioso, que não faz parte do leque, assim, de conhecimentos, e acho até que de paixão, assim, de interesse da maioria dos desenvolvedores. Eu sempre achei curioso isso. Por um lado, né, nosso head aqui de DevRel, o Gilmar Silva, eu tive o prazer de conhecer ele lá do outro lado do mundo, lá em São Francisco, a convite da Intel, quando ele ainda estava lá, porque eu saí falando de hardware, de microarquitetura e de CPUs e tudo mais, nas mídias sociais, no Twitter aí, né? Tem meio que um grupo informal que se formou ali, que usa a hashtag Silicon Gang ali, para quem tiver interesse. E, putz, o Gilmar foi a primeira pessoa, assim, acho que no Brasil, com quem eu consegui falar disso. A gente sentou lá num jantar que teve, a gente monopolizou a coisa e ficou falando. E curiosamente, né, o Joaquim ministrava a disciplina de arquitetura e organização de computadores, né, na Metrocamp, e foi lá que a gente, né, se conheceu, e por uma felicidade, né, eu acabei indo bem ali numa prova dessa disciplina, em que as pessoas não costumavam ir bem, e aí o Joaquim foi muito gentil aí, e deu o kickstart na minha carreira profissional. Ele me indicou lá na época pro Instituto Eldorado, né, com muito carinho lá, e foi lá que eu iniciei a minha trajetória já de mais de 10 anos, aí como desenvolvedor mesmo, assim. Faltava essa oportunidade ali de começar no cargo mesmo, né? O pessoal já pedia aquela coisa, né? Estagiário com 3 anos de Spring, não sei o que e tal. E graças ao Joaquim estou aqui hoje. Que isso, Danilo, um prazer, né? Danilo foi aí o melhor aluno da história de arquitetura e organização de computadores, né, da disciplina. E eu quero também dar parabéns aqui para o Henrique, que está aqui assistindo a gente, viu, Danilo? O Henrique Faria foi aluno lá também. Sensacional o seu desempenho, né, Danilo? Não precisa nem falar muito. E eu queria só fazer um comentário para o Rodrigo e para o Rafael, que como o meu foco é diferente, é pequenas empresas, eu não tenho esse tipo de problema de ownership, porque eu começo equipes do zero. Você começa, né, com dev, um estagiário que vira um júnior, e o cara tá ali meio que tem sobreposição de papéis, né? Só um comentário aí. Legal. Muito bom, galera. Pessoal, no Brasil aqui, a gente tem uma explosão aí de consultorias, né, de TI, e muito software sendo feito aí para as etapas assim, iniciais de digitalização das empresas, né? Transformação digital, que é um buzzword que o Joaquim mencionou ali atrás,
é um termo que aparece aí muito hoje em dia, né, na língua das consultorias, que querem se diferenciar ali de fábricas de software, entre aspas, né? Mas dá para transformar significativamente sem desenvolver nossa própria tecnologia e propriedade intelectual? As Big Techs estão todas no Vale do Silício ou lá fora, né? E engolindo espaços que antes eram de pequenas, médias ou até grandes empresas de TI aí. Será que não vai engolir a gente se a gente não passar a criar de verdade? Essa é fácil, hein? Rodrigo, Rafael, eu só queria passar uma distinção, que eu tenho certeza que eu já tenho uma prévia da opinião do Rodrigo e do Rafael, que são opiniões incríveis, mas uma separação, né, para quem está assistindo, que é a inovação, transformação de negócios e a transformação de tecnologia em si, né? Você vender um produto, a tecnologia como produto, né? Então, eu acho que tem um caminho imenso, minha opinião é rápida aqui, é um caminho imenso de usar a tecnologia como meio para transformar os negócios do Brasil, um caminho imenso e infinito. Porém, a tecnologia como produto vai chegar a um ponto que provavelmente a gente vai atingir um limiar dessa transformação de negócios. E aí, as big techs de produto que vão dominar muita coisa. E eu queria ouvir a opinião também do Rodrigo e do Rafael a respeito disso. Eu acho assim que depende da Big Tech, né? O meu universo hoje, eu estou totalmente inserido em streaming, estou estudando muito arquitetura Netflix, Masterclass, dando para frente de vídeos, né? Ali não existe uma tecnologia, existe uma tecnologia proprietária, mas não é um formato SaaS, né? Mas quando a gente para olhar Apple, Amazon, Google, Microsoft, beleza, esses caras estão ali providenciando ferramentas para desenvolvedores e algumas delas, né, construindo produtos incríveis, né? Jeff Bezos vai para o espaço daqui a um mês, uma empresa que ele fundou lá dentro de espacial, né, de engenharia espacial. Mas assim, a gente está, eu pelo menos, eu acho que todo mundo aqui, a gente está muito inserido no... Então, Fala de consultoria, a gente usa as Big Techs, às vezes, né, como ferramentas. Então, acho que ainda está um pouco longe, mas eu acho que a indústria de entretenimento, varejo, se eu fosse um big player, aí eu começaria a ter um pouco de preocupação, sei lá, uma farmacêutica, né? Não sei quem assistiu aí a experiência se você pegar ali a frente de health, que eles estão montando com o Apple Watch, os dados que eles já têm de melhoria na cadeia hospitalar, é algo que eu, se eu estivesse na indústria farmacêutica, eu estaria com medo. Mas eu vou pela terceira vez tentar dar uma resposta objetiva para o Danilo, que isso aqui a gente vai longe, né? Que é um pouco de, será que, qual que é o nosso papel aqui, né, olhando para esse cenário e pensando em tecnologia no Brasil? O movimento que eu vejo, e é da dança das cadeiras, né, que você citou, é uma busca por propósito imenso, porque hoje em dia ainda existe, obviamente, pessoas que estão trilhando o pula-pula de cadeiras, aí o jogo das cadeiras por R$1.000, R$2.000 a mais, mas é uma grande virada. Eu tenho feito 25 entrevistas por semana, estou com muitas vagas abertas, e a minha empresa atual é uma empresa muito de propósito, né? Tem muitas pessoas que seguem o Thiago Nigro e, putz, se identificam com ele, e eu tenho, assim, muita gente chegando até a gente para trabalhar por propósito, não por salário mais ou por qualquer outra coisa. Então, querendo encontrar um lugar onde ela consiga ter autonomia, onde, assim, algumas pessoas já começando a entrar no sentido de, putz, não me sinto talvez muito bem em prestar serviço para outros, quero construir o meu produto, né? Então, aí cabe muito o que a gente falou no começo, desenvolvimento de pessoas, uma busca por propósito, né? Você manter o time engajado no propósito, com oportunidades claras, né? Com metas e objetivos bem definidos. É um custo de gestão forte, mas ele precisa, é um custo de cultura e de gestão muito forte, mas ele precisa ser disseminado. Isso impacta muito você também, Joaquim, como CTO as a service, né? Em pequenas empresas, porque, cara, tem talvez uma motivação de propósito interessante nessa pessoa que entra para uma startup pequena,
Mas pode ter o outro lado também, de chegar as Big Techs e oferecerem algo melhor para ela, né? Então, o movimento global, né? Eu fui da época onde a Índia e a Filipinas eram um centro, um polo de tecnologia. Eu passei um tempo na Índia, tive projetos entregues a R$2, R$2,20, né? E já se fala do Brasil começar a ser esse polo, tá barato, né? Integrar brasileiros para os times, já tem empresa contratando, já tem gerentes brasileiros entrando para fazer esse meio de campo da língua, que é uma barreira. Então, as pessoas já entram e te dão um treinamento intensivo com nativos de 1 ano. E onde a gente entra nisso? Como a gente resolve isso? Eu acho que é propósito, sabe? E propósito, desenvolvimento, custo de gestão, senso de dono, né? As pessoas terem esse senso de que elas são donas disso com você, né? Para mim, está um pouco por aí. Eu vejo 3 pontos assim. Eu vejo que hoje as empresas que não são de tecnologia e que não utilizarem a tecnologia como meio para alcançar seu objetivo, dificilmente ela vai ter vida longa. A tecnologia hoje, ela está passando o carro em tudo, né? Você vê a pandemia, né, cara? Até pouco tempo atrás, tem muitas empresas que não se falava em home office, né? Não se falava nessa modalidade de trabalho e foram obrigadas a trabalhar 100% home office, e hoje em dia até penso se vão voltar para o escritório, né? Então, aí está utilizando a tecnologia. Então, eu vejo que muitas dessas empresas, obrigatoriamente, para elas crescerem, elas precisam da tecnologia como meio. Já as grandes, que utilizam a tecnologia como produto, ou elas estão crescendo de forma muito, muito rápida. E principalmente agora, nesse tempo que a gente está vivendo. Então, eu vou dar um exemplo assim, eu vejo a Magalu, né? A Magalu, ela utiliza a tecnologia como meio, como produto, praticamente, né? Ela tem as 2 pontas. Então, veja a quantidade de fintechs e outros tipos de empresas que ela tem comprado nos últimos anos para agregar ao produto, ao portfólio dela. Então, ela está criando um produto enorme lá na frente, está pensando daqui 5, 10 anos como que vai ser a tecnologia nesse tempo, como que vai ser o serviço nesse tempo. Então, ela já está se preparando desde já para entregar um produto top no mercado lá na frente. Então, ela está criando um produto novo e utilizando a tecnologia como meio para alcançar isso. E aí, pegando o gancho do Rodrigo, referente à dança das cadeiras, como ele comentou do propósito, eu vejo que sim, cara. Quando você entra numa empresa e você fala assim, puxa, eu me identifico com essa empresa, com o mindset da empresa, com a cultura que ela tem, não vai ser R$1.000, R$2.000 que vai te tirar de lá, né? Se você está num projeto muito massa de se trabalhar, se você tem uma empresa que está com uma cultura super aderente àquilo que você acredita como princípio de vida, você tem tudo para dar muito certo lá dentro, porque você vai se dedicar muito mais a ela, você vai e não fazer por obrigação, você já começa a fazer por paixão, porque você ama a tecnologia, você ama a empresa que você está trabalhando, a cultura da empresa é super fair com tudo que está acontecendo. Então eu vejo, cara, que aí a dança das cadeiras ela é menor quando você de fato encontra o seu espaço, sabe? E é isso, assim, minha visão a respeito desse assunto. Muito bom, galera. Rodrigão, você mencionou pessoas aí, né? Essa coisa de gestão de pessoas, e você se apaixonou por esse lado. Interessante, o Joaquim também trouxe lá no comecinho, né? Essa visão humana e toda diferenciada de como era a Setos, né? Startup que ele fundou, que ele pode expandir um pouquinho mais. Então, assim, o Rafa passou por DevOps Manager, também teve essa passagem. Então, vocês todos passaram em algum nível pelo desafio de formar e desenvolver equipes aí de desenvolvimento de software, DevOps, etc., né? Como que é possível criar e manter equipes de alto desempenho com humanidade aí na jogada? Como escolher as pessoas, como desenvolvê-las e como retê-las aí nas empresas? Cara, esse é o assunto que eu mais gosto de falar, assim. Enfim, eu passei por ciclos de turnover altos em consultorias,
Depois que eu fui para empresas onde eu estava do outro lado do balcão como cliente de consultorias e em frentes de produto, eu tive esse outro lado da experiência, né? Tipo, uma outra forma de enxergar. Então, acho que são caminhos diferentes. Consultoria tem os seus desafios da dança entre projetos também, da continuidade de um ciclo de aprendizado, da continuidade de um ciclo de aplicabilidade. Então, isso é muito importante, é muito relevante. Muitas pessoas saem de consultorias porque não se sentem trocando toda hora de contexto. E troca de contexto ou multitasking é falácia, né? A gente sabe que isso não funciona. Para evoluir, você precisa ter um foco, né? E todos os frameworks de gestão apontam para isso. Então, acho que do meu lado, esse senso de propósito que eu falei, até meio repetitivo aqui, é importante, mas a forma que eu encontrei é o que eu gosto de fazer, são ciclos, eu sou muito do PDCA, né? Ciclo de melhoria contínua. Então, eu mantenho conversas mensais com o Marcos Arruda, ele já foi liderado meu, então ele é uma pessoa que pode falar um pouco sobre isso também, mas eu crio ciclos de conversas mensais, eu monto plano de desenvolvimento para as pessoas, eu entendo seus objetivos, seus sonhos, eu tento entrar cada vez mais na vida familiar, né, entender, putz, o que importa para ele no dia a dia, a esposa dele está bem, nasceu filhinho. Então, eu crio esse vínculo, entendeu? Eu acho que empresas vencedoras de longo prazo criam esse tipo de vínculo. E tratar tudo sempre como um day one, né, no Jeff Bezos. Acho que todo dia, day one, você acordar com aquele apetite de ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Mas não tem regra, o turnover vai existir, tecnologia, se você não manter sua equipe engajada, motivada, né? Acho que todo mundo aqui deve estar com inbox no LinkedIn lotada, né, de oportunidades e conversas, pessoas tentando adicionar e vice-versa. Então, é nessa hora que o propósito pega, sabe? É nessa hora que ter um líder participativo na tua vida, não só no teu projeto ou no seu produto, faz toda a diferença. Eu concordo com o Rodrigão. Eu, enquanto líder, eu sempre procurei fazer justamente isso, Rodrigo. Entender muito mais do que aquilo que ele estava fazendo no trabalho, mas fazendo fora do trabalho. Como que estava a família, como é que estava a esposa, como é que tá, o ambiente familiar está legal, o que eu posso contribuir na vida dele, o que eu posso fazer para ajudá-lo em certos momentos, porque se ele não estiver legal nessa parte, vai afetar diretamente ali o lado profissional, e aí não vai render e tudo mais. Então, eu tenho como assim, foco, sempre a gente cuidar de pessoas, processos, e depois vem o produto, vem o resultado final, né? A gente não vai ter nunca um resultado final se a gente não tiver primeiro as pessoas, depois um processo desenhado, para depois a gente chegar no produto, o resultado final. Então, eu tenho isso como objetivo, assim, que eu sempre trilhei enquanto eu fui líder, né? E é isso. Se a gente não cuidar do lado ser humano, não vai dar certo. A dança da cadeira cada vez vai ser maior, por quê? Porque, querendo ou não, o seu liderado, ele vai se espelhar muito em você. Então, para ele, quem que é a empresa que ele trabalha? É muito a imagem do seu liderado, do seu líder, certo? Então, a empresa que você está trabalhando, você mira muito o seu líder. Então, se você tem um líder mala, chato, que não te agrega, está sempre pesando, só quer saber do resultado, mais que a cultura da empresa seja super legal, e você tem um chefe mala, uma hora você vai se cansar disso tudo. Aí, ou você vai para um outro projeto, né, que você consiga ter um chefe super bacana ali, um líder legal, para tirar um pouco dessa visão, ou você vai acabar tendo a dança das cadeiras, né, que aí você vai para uma outra empresa para tentar algo tudo de novo, enfim. Então, eu concordo, e tem muita questão, eu vejo, do mindset da empresa, sabe? Da cultura que a empresa onde você está trabalhando, porque se também não é uma cultura que está focada no lado ser humano da coisa, dificilmente o líder também vai cuidar do ser humano. Ele vai ser obrigado a querer só resultado. Por quê? Porque ele está sendo cobrado por resultado o tempo todo. Mas a empresa está esquecendo que quem traz o resultado são as pessoas.
E se a gente não cuidar das pessoas, não vai ter resultado em lugar nenhum. E aí o turnover começa sempre alto, 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 e aí a empresa, pô, mas por que está acontecendo isso? Não, o mercado que está aquecido e tal. Sabemos disso, que o mercado está aquecido, né? Mas o porquê disso tudo que está acontecendo? Então eu vejo que eu sempre carrego comigo esses 3 passos, sabe? Pessoas, o processo e aí o resultado final. Joaquim, eu sei que esse tema aí é precioso para você, né? A Não, gente eu, falava eu muito, adorei as respostas do Rodrigo e do Rafael. Eu Rafa, queria falar uma coisa pragmática e depois uma coisa mais filosófica. Né? Na coisa pragmática, eu queria falar sobre o custo do turnover, custo real. Quanto custa o turnover para uma empresa? Você ficar trocando de funcionário. Tem muita coisa não dita, não documentada, né? De conexão entre as pessoas, de comunicação, etc. Então, o custo é elevadíssimo. E um dado, eu não sei, talvez vocês estejam cientes ou não, é um dado da Justiça do Trabalho que não tem a ver com a área de tecnologia, tá? É um dado geral. Que a principal razão do processo trabalhista é o líder. O cara fica bravo com o líder, ele processa, ele fica com raiva do... Então não é da empresa em si, é do líder, tá? Por via de regra, né? E uma questões mais filosóficas eu queria trazer para vocês. Eu tive a oportunidade de empiricamente testar muita coisa. Então eu acredito no que vocês acreditam também, Rodrigo, Rafa. E na Certus a gente testou muita coisa, né? E meu objetivo era o quê? Maximizar o desempenho do funcionário, né, do colaborador, mantendo ele confortável, né? Então, como fazer isso? Por exemplo, como é que você escolhe uma tarefa de backlog, ou ele escolhe essa tarefa, de forma que desafie intelectualmente ele, mas sem estressá-lo ao limite? Então, um exemplo simples, uma decisão que tem que ser tomada, né? Então, a gente teve muitas situações dessa, inclusive uma situação de um projeto, Danilo, você permite me contar rapidamente aqui, é que a gente estava com o prazo atrasado, e como era uma coisa muito orgânica, muito pessoal ali, a Certus era pequena, né, uma empresa bem pequena, eu tomei a liberdade, eu sempre conto essa história, eu tomei a liberdade de falar para o programador que não existia mais aquele prazo, que ele podia ficar tranquilo, porque ele estava com uma pressão imensa de entrega naquele prazo. E a gente trabalhou com entregas diárias do que era possível ele fazer. Quando a gente tirou o componente de pressão, ele conseguiu atingir, depois de 2 meses, a entrega final. Então, eu estou dando um exemplo de uma questão muito orgânica, empírica, e talvez até filosófica aqui, de experimentos, né, que eu tive a oportunidade de fazer na Certus. Você vê, o resultado foi melhor você tirando o prazo da cabeça daquele programador que era compromissado, claro. E é isso, a gente tem muita história aí, né, Danilo, para contar aí na Certus também. Eu acredito que você deva ter recebido desafios muito complexos também, né? A gente trabalhava com softwares complexos aí na época. Mas é basicamente isso aí. Ou não, o lance dos sprints, né, do modelo do Scrum ali, gera uma certa pressão, né? É um pouco disso que você está comentando, né? Querendo ou não, você tem umas entregas ali quinzenais, né? Vai chegando na quinta, sexta-feira, o cara já tá arrancando o cabelo do dedão já. Porque da cabeça já não tem mais. De tanto nervoso, desespero que o cara tá para entregar aquele projeto, porque o cliente já tá no cangote, o líder tá no outro. E, enfim, a pressão é grande. Rafael, desculpa, eu só vou falar mais um pouquinho. Essa pressão, muitas vezes, vem de ilusão. Eu que estou lidando muito com o empreendedor e empresário, assim, é uma regra, tá, gente, isso? Não se assustem. Muitas empresas não sabem o que querem e o que podem querer. Não sabem. E isso se transforma numa expectativa, numa viagem na cabeça deles, num projeto gigante, que vai desdobrando numa pressão para o time inteiro. Ninguém sabe nem por quê, atrás do que eles estão correndo, tá? E por que aquele prazo? Só outra questão filosófica aqui. Perfeito. E assim, o que eu tenho visto complementar a isso é que essa pressão não cola mais, sabe? Eu acho que o objetivo de uma sprint, cara, ele tem que ser o que o time consiga entregar. Claro que tem, cara, tem alguns eventos no mundo que tem deadlines, né? Por exemplo, o lançamento do Pix pelo Banco Central. Pô, tem, sei lá, 18, estava discutindo esses dias com o diretor da B3, sei lá, 18 projetos paralelos que, cara, culminavam numa solução nova para a B3. Pô, beleza, cara, tem que chegar o dia, tem que virar, um monte de empresa envolvida. Mas na maioria das vezes, o problema da pressão está na pessoa, está na cabeça dela, é o que o Joaquim está trazendo um pouco. Porque se você tiver um bom argumento para falar que não dá, e está claro para todo mundo que você deu o seu melhor, tá tudo bem, sabe? Vai ser o quê? 2, 3 dias para frente, uma semana para frente, 2 semanas para frente.
E eu, assim, esse tipo de pressão é algo que eu não vejo faz tempo nos meus projetos e nas empresas que eu trabalho, né? O Danilo trabalhou comigo, a gente fez um projeto grande aí, o Rafa participou do começo, e por mais que existia uma pressão, tinha um deadline de uma virada, era um projeto que tinha um deadline, a gente tratou com muita leveza a questão do escopo. Cara, puta, beleza, então vamos tirando o que dá, vamos virar com o que dá. Tem uma deadline? Tem, mas galera, também não vamos tentar ser salvador da paz. Então, acho que é muito dessa comunicação, ajuda essa aproximação, né? Eu, como CTO, cara, eu converso com todo mundo da empresa, que é da minha essência. Eu vejo, às vezes tem silos, né? Puta, o CTO tá lá, o CEO tá lá, o diretor tá lá. Ah, não. Né? Onde está o problema? Você tá bem, não tá? E quebrando essas barreiras. Eu fiquei curioso com o Joaquim, acho que o Danilo tem uma pergunta, provavelmente para uma próxima, mas é como que funciona essa parte de retenção no seu modelo, né? Porque, cara, você é CTO de várias empresas pequenas e como que ficam os líderes dessas pessoas que você coloca lá dentro, né? Você faz algum trabalho de desenvolvimento pessoal nesses líderes também? Porque você vai lá e fala, pô, cara, pega um estagiário aqui, pega um analista ali e faz essa automação. Mas, no fim, você está prestando um serviço, está recomendando, mas por trás tem uma gestão de pessoas que pode atrapalhar muito na evolução do seu desafio. Atrapalha bastante mesmo, Rodrigo, quando acontece. Mas, no geral, como é que funciona? Eu começo do zero, então, sei lá, pega um estagiário e a gente vai construindo a cultura junto, porque essas empresas não têm maturidade para tecnologia, certo? Então, existe uma oportunidade de construir de um jeito ideal, do jeito, sei lá, que eu considero ideal, do zero. Então, a gente vai, qual é a curva de aprendizagem, quais cursos você está fazendo, quais cursos... Vamos começar com uma automatização simples, né? Vamos pegar mais uma pessoa, vocês acham que já tem maturidade para isso? Vamos promovê-lo, né, o primeiro, etc. Então é uma construção muito orgânica e muito tranquila no geral. Porque quando o empresário começa a ver o resultado do investimento dele, ele fica surpreso. Né? Então, coisas que para o Danilo, para o Rodrigo, para o Rafael, devem ser extremamente simples, geram, como a gente tinha falado no início, né, no dia a dia de vocês, gera um impacto tremendo. Né, uma automatização, uma API que você conecta e puxa direto e evita o trabalho manual. Então ele começa a enxergar isso. E a retenção, Rodrigo, aqui você esteja falando das equipes de TI dentro, né? Dos clientes, das equipes. E aí você começa a alinhar com RH, e aí vem um trabalho de cima, a marca. Qual a marca? Qual o posicionamento? Qual a visão do líder? A visão do dono da empresa ou dos sócios? Aí você começa de cima para baixo a desdobrar isso. Veja, não é um trabalho que eu faço completo. Eu tenho essa consciência e vou recomendando outros profissionais para o dono contratar, né? Senão eu não teria como ser CTO de várias empresas se eu fizesse tudo isso. Então ele vai contratando, vai entendendo de cima para baixo e aí gera esse engajamento. Esse engajamento, Rodrigo, da cultura, que o cara fica motivado e ele fala, nossa, isso é incrível, porque ele tem um ownership quase que total ali daquele ambiente. Pô, que legal. Olha o que eu estou promovendo nessa empresa. Olha a transformação, né, que eu estou criando. E eu sou responsável por isso. E talvez seja uma sensação, aí é um preconceito meu, para ouvir até dos colegas, uma sensação que talvez em muitas grandes empresas isso não exista, porque ele é o cara, entendeu? Sensacional, sensacional, galera. Curioso, nessa coisa de sprint, eu vi um post no Twitter esses dias, um pouco mais filosófico também, mas faz todo sentido, básico até quando você pensa, né? Ninguém ganha uma maratona aí, dando uma sprint o tempo todo, correndo o tempo todo, né? E eu acho que não é uma questão só do nome, reflete muito o que eu observei em geral aí, né? Na passagem por várias empresas aí, exceto a Seto, assim, como grande exceção. O Rodrigo mencionou ali, o projeto que a gente trabalhou foi de um jeito diferente, assim. Mas, de maneira geral, é essa coisa da sprint o tempo todo. Primeiro é a loucura porque é sprint 1. Então, sprint 1 a gente tem que dar um gás extra ali, fazer o kickstart, começar a mostrar, né, o valor. Aí o 2 é aquele para manter a 1 e mostrar a confiança ali, né, ganhar a confiança ali, cimentar a coisa. Mas aí depois é a 5, porque a 5 é aquela funcionalidade que super importante assim do roadmap. Na verdade, quase nunca acaba. Todas as sprints assim, em muitos lugares, né, em muitas empresas são sempre urgentes assim.
É difícil. A coisa, né, cara? Quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Mas que bom aí Mas acho que a importância da cadência, né? Acho que a gente não pode esquecer que a sprint ela tem uma importância de cadência, né? Sim. Já se fala hoje em business agility, né? A agilidade técnica de tecnologia se tornou referência, ágil em escala, business agility. Aí agora todo mundo quer fazer cadência, todo mundo quer fazer sprint, assim, mas é importante todo mundo andar num pace, né? A empresa andar num pace, ter uma visão de quarter, né? Mesmo com opcionalidades, né? Sei lá, puta, vai entrar um épico aqui que vai quebrar, mas é mais esse lance de ser um pouco mais leve com a fluidez da sprint, né? Acho que esse é o ponto. Foi engraçado a forma que o Danilo trouxe, mas é isso mesmo, cara. Muito bom. Galera, para quem quer empreender na área de TI aqui no Brasil, o que é preciso ter em mente para aguentar o que vem pela frente? E como que nascem e morrem as startups de TI aqui? Joaquim, acho que você consegue dar um bom kickstart aí, né? A gente sabe, né, que a gente alinhou aqui desde o começo que o nosso foco é mais serviços, né? Eu atendo pequenos e médios, e no meu caso, a tecnologia como meio. E aí é legal falar um pouquinho da jornada desse cara, do empreendedor. Ele começa com um sonho. Então ele tem uma ideia que vai revolucionar o mundo. Não sei se vocês já ouviram nessa percepção do empreendedor mesmo. Então ele começa com essa ideia, e aí você tem nessas fases, né, Danilo, você tem uma porcentagem muito alta de problemas em cada fase do empreender aqui no Brasil, né? O primeiro o cara vem com uma ideia, mas ele não sabe se está resolvendo um problema real. E aí, eu acho que a taxa de 90% de falha mundial, inclusive, tá, das startups, que muita gente vem com uma ideia, mas que não resolve nenhum problema. Ele só veio pensando na solução. Eu quero um app, então ele pensa num app que vai fazer alguma coisa. Tá, mas qual o público-alvo? Vai resolver qual o problema? E você, nessa jornada desse empreendedor, você tem várias outras armadilhas que vão acontecendo. Aí ele não tem noção de quanto custa. E eu estou falando do pequeno mesmo, da pessoa física, né? Eu não tenho noção quanto custa a tecnologia, né? Mas é interessante isso que você falou, Danilo, porque eu também vejo grandes, eu não vou citar nome aqui, mas já fui chamado em algumas empresas para avaliar algumas coisas, já vi cenários de galpões aí com 200 programadores da noite para o dia, né? Sem cultura nenhuma construída, sem nada funcionando. Eu cheguei, quem fez isso? Quem teve ideia? Veio de cima. Multinacional, a gente contratou. Aí levantaram, né? Então você vê, e é para criar soluções, tá? Inovadoras. Ali, um ambiente de solução inovadora. Então você vê que tem erros que tem a ver com o que os colegas falaram, Rodrigo Rafa, falta de comunicação, de alinhamento, de propósito. Para quê? Né? O que você quer com isso? E nessa jornada, de maneira prática e pragmática, tem dados estatísticos das falhas e dos maiores problemas, que eu acho que não tem como a gente explorar aqui. Mas eu só dei o primeiro, que é a pessoa tem uma ideia, ou a empresa tem uma ideia. Então você tem até uma empresa grande, eu quero um chatbot inteligente. Mas é o canal adequado? Para quê? Qual o mapeamento? Às vezes... E aí vai, né? E aí se desdobra muita coisa. Então eles querem alguma solução, alguma coisa muito tecnológica. E eu só consigo falar, e já concluindo, né, de maneira limitada na minha visão de serviços de tecnologia como meio. Tá? Eu acho que os colegas vão ter bastante mais a contribuir aí. Pode falar aí, Rafa, manda brasa. Eu vejo o seguinte, se hoje as empresas, as startups, enfim, de uma maneira geral, elas forem nascer para querer resolver um problema de hoje em dia, eu acho que também não vai ter vida curta. Por quê? Porque, na minha visão, você tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar o que você está querendo resolver de um problema que pode ser que nem apareceu ainda, mas você, com sua cabeça, dado o cenário mundial, dado o cenário que nós estamos vivendo hoje em dia, o que vai surgir, o que possa surgir, que sua startup vai resolver para você, para a população, né? Para a humanidade. Aí sim, eu acho que a chance de... claro, vai ser fácil não vai ser fácil, obviamente, mas a chance de ter um sucesso, pensando no longo prazo, pensando lá na frente, vai ser maior do que você criar uma startup para resolver um problema do agora, porque o agora, cara, outras pessoas já estão resolvendo, tá todo mundo olhando hoje,
Mas quem que está olhando lá na frente? Só as gigantescas? Não, os pequenos também podem olhar. E pegar um pequeno pedaço ali da fatia, igual o Joaquim comentou, que hoje ele atende os médios e pequenos. Então, tem milhares de médios e pequenos que vão surgir, que vão nascer, mas se a gente não montar uma empresa, montar uma startup com um mindset de resolver algo inovador, algo que não do agora, sabe? Eu acho que é vida curta. Então, acho que sempre se a gente pensar lá na frente, acho que o sucesso vai ser maior. Cara, eu vou tentar ser breve aqui, mas eu acho que hoje, cara, qualquer empreendedor do mundo, pequeno, grande, tem que ter opcionalidade, cara. Covid veio aí para mostrar que o mundo muda e o mundo muda rápido, né? Então, cara, se for para errar, erra rápido, né? O famoso pensamento. E ter algumas frentes de negócio. Olhando pela ótica de serviço, TI como serviço, cara, se fosse uma plataforma SaaS, eu teria muito de opcionalidade. Se eu fosse serviço de desenvolvimento de software, de produto, como consultoria, eu me preocuparia muito em montar trabalhos e projetos em que eu me sinta, não que eu me sinta, que eu consiga de fato fazer parte da empresa, né? Porque eu participei de um processo na minha carreira, eu fiz um projeto da Johnson & Johnson, e-commerce global, aí o CIO da Johnson & Johnson Brasil, meados de 2012, ele pegou e falou assim, cara, manda todo mundo embora e a gente vai terceirizar a TI. Aí chegou a Accenture, chegou um monte de consultorias, entrou lá, beleza. Eu vi, 3 anos depois, todas as consultorias saírem e ele voltar, porque o propósito se perdeu. Então, não houve a conectividade, não houve a conexão. Acho que o desafio como TI, como serviço, como trabalho consultivo, é como você se sentir como parte da empresa, né? Tenho discutido muito sobre isso com vários parceiros que a gente tem, de, cara, eu quero que você atue no mesmo board que o meu, eu quero que você faça dele comigo, eu quero que a gente faça PR trocado. O Danilo sabe que essa é a minha essência e a gente fez projetos em empresas antigas nossas aqui que a gente se conectou, a gente era uma coisa só, né? E como produto, eu trataria de achar um fundo de venture capital, tecnologia forte, se eu tivesse um produto legal para acelerar, porque senão você perde o time, né? Você vê Datadog, por exemplo, cara, como cresceu rápido essa empresa, sabe? Porque produto claro e, vários quick wins semanais sendo entregue na plataforma, a comunidade sentindo, né? Eu tenho um amigo, um brasileiro, uma startup brasileira que está quentinha, que acabou de receber 1 milhão de round de alguns fundos chama RunOps, tá? RunOps, depois se vocês quiserem dar uma olhada, RunOps.io. Eu trabalhei com o Andres, que é o CEO, eu trabalhei com ele na Vivo, um baita arquiteto, trabalhou na Pismo também, trabalhou com Service Mesh, um cara que vem de arquitetura de Kubernetes e tal. E ele achou um problema relacionado à extração de dados de banco. Ele montou uma ferramenta que no Slack você faz pull request com a query que você vai extrair, e é uma ferramenta muito forte para LGPD. Ele fez um pipeline, montou, comercializou. Cara, em 2 meses de empresa, ele tinha 4 opções para tocar com a empresa. Um dos produtos foi o que chamou a atenção do mercado global e acabou de receber um seed aí de $1 milhão. Cara, falamos aqui de opcionalidade e falamos aqui de investimento em TI como produto. Então, eu tentei ser breve, mas para mim está um pouco nisso, sabe? O mundo está mudando muito rápido, você tem que ter opção, e sobre a ótica de serviço, você tem que ser parte, não adianta. Se ficar nesse lance, meu squad daqui tem um Scrum Master no meio, fala com o PMO, que não sei das quantas, pixe, isso aí não existe mais. Já nasce morto. Muito bom, galera. Eu vou lançar uma bomba final aqui para vocês, ó. Se o Lúcio e o Jamar pedirem para entrar no palco, eu não vou aceitar, hein? E essa história de open source? Todo mundo usa para construir software, mas e fazer, e criar ou contribuir de volta com o open source em si? Dá para ir longe com esse fazer ou é arriscado demais para uma empresa aqui no Brasil? Vocês são baita case, né? E eu...
Mas assim, eu acho que o brasileiro não está pronto para isso, é a minha opinião pessoal. Eu sou essa pessoa que não volta, né? É um dilema que eu lido todos os dias, né? Eu e o próprio Marcos Arruda, que estava anteriormente, a gente fez algumas contribuições para projetos internacionais, por exemplo, Ambassador, API Gateway, mas é um ponto difícil, né? O que eu vejo como consumidor dessa volta, eu acho que falta cultura brasileira, né? E aí a gente precisa pensar em mecanismos para que isso aconteça. É o tal de meu agradecimento. Eu chamo o Lúcio aí, que acho que ele vai acrescentar bastante. E aí sob a ótica de core committer, né? Já não como consumidor de um open source, mas como um core committer de um projeto, putz, eu acho muito legal, assim. Eu sigo bastante a galera da Confluent ali, o Ricardo, que ele era core committer lá do projeto do Kafka, e agora ele está na Elastic, participando. Então, eu acho que o Brasil tem grandes nomes aí em projetos de open source global, e a gente precisava se conectar mais. Eu já escutei alguns podcasts da galera e acho que muita gente trabalhando, mas eu não sinto ainda essa comunidade entre open source e Brasil. E acho que vocês têm feito um papel muito interessante, muito importante, tentando conectar essas pontas, né? Então, mas eu não tenho a resposta. Isso foi bom. Excepcional o comentário. Eu sei que o Joaquim tem umas opiniões também de open source aí, né? Umas percepções aí. Né, Joaquim? Tem umas histórias também. Acho que o Lúcio conseguiu entrar agora? Consegui, mas só com voz aqui. Depois eu resolvo a história da Vamos câmera. ouvir, então. Ele vai falar E alguma aí? coisa, Danilo, a respeito? Não, Vamos ouvir. Tô ouvindo aqui, só para poder participar da prosa. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu comento uma coisa. O Gilmar também. Chama o Gilmar também para fechar esse round aí com a gente. Não, eu tô um pouco mais distante, né, Danilo, desse assunto em específico. Eu tenho alguns preconceitos antigos, simplesmente, né, que eu posso falar, coisas antiguidades, que há 20 anos atrás, inclusive, eu acho que foi em 2003, era o Marcelo Tossati, né, que cuidava do kernel do Linux, né, era o mantenedor. Mas eu ouvi algumas reclamações, veja, são preconceitos antigos, gente. Eu ouvi algumas reclamações de que brasileiro, naquela época, não contribuía muito, né? Ele tendia mais a extrair informações, extrair o código, extrair as respostas e não contribuía muito. E parece que esse cenário evoluiu muito positivamente, né, pelo que os colegas estão falando, e tem muitos projetos legais e maravilhosos aí acontecendo. Joaquim, você pegou um ponto que é o que eu ia falar, né? Há 20 anos atrás, a gente tinha evento de software livre no Brasil com 12 mil pessoas. Vinha gente do mundo inteiro para cá para entender que diabo estava acontecendo no Brasil, que a gente tinha a maior comunidade open source do mundo. E a gente foi referência para muita estrutura de comunidade de fora. Foi nesse burburinho aí que eu conheci o Lúcio, que eu conheci o próprio Otávio Santana, que está aqui com a gente hoje, né? E você tocou num ponto que é bem fundamental, cara. A gente acabou em determinado momento, e eu faço até meia-culpa disso, nós fomos derrotados pela síndrome de vira-lata, na minha opinião. Porque a gente tinha muita capacidade, tinha uma massa de usuários muito grande, mas as pessoas se julgavam pouco capazes, de alguma forma, em fazer contribuições. Ou tinham algumas barreiras para conseguir isso. Então, você pega o Marcelo Tossati, que foi mantenedor do kernel, você tem o Acme, que também era da Conectiva, que foi o cara que manteve o kernel de rede. Tinha uma galera muito boa trabalhando com esses projetos, e a maioria desses caras estão fora hoje, estão fazendo coisa direta. Teve um cara que fez o QT, que eu esqueci o nome dele. Eu fui reencontrar muitas das pessoas, muitos anos depois, na Intel. Né? Uma coisa engraçada que aconteceu quando eu entrei na Intel foi que eu descobri que todos os drivers de gráficos do Linux eram feitos aqui no Brasil. Tinha um russo que morava aqui, 3 brasileiros. Eles estão nos Estados Unidos hoje, trabalhando no OTC lá. Mas teve muito dessa história da gente ter uma massa gigantesca de usuários e pouca gente contribuindo. As pessoas tinham uma jornada de contribuição que era diferente. A gente sabe os problemas de formação que a gente tem no Brasil. E
E isso acabou se perdendo, né? Eu falei até, contei essa história no State of the Source, né? Foi um choque no evento da OSI Global. Foi um choque para mim sair de uma empresa de hardware, vir para uma empresa 100% de software e olhar o que estava acontecendo. Porque hoje, essa galera que trabalha na Zup, que trabalha nas startups, nas empresas que vocês estão falando, não viveu aquele mundo proprietário que a gente viveu. Essa galera conheceu o open source na universidade, só usa open source, biblioteca, GitHub e etc., mas voltou a ser o free as in beer. Então, as pessoas não têm o senso de pertencimento ou de cocriação, que era o que a gente tinha lá atrás. E eu até brinquei numa live que eu fiz com o Sérgio Amadeu para falar sobre essas coisas, propriedade intelectual, etc., que eu falo para ele que a gente ganhou a guerra, mas a gente estava tão ocupado com picuinha que a gente não percebeu. Então, a hora que eu penso o mundo que a gente falava 20 anos atrás, né? Putz, vai ser tudo aberto, tudo open, etc. O pessoal falava, meu, esses caras estão tudo louco. E é engraçado que a gente chegou nesse mundo, só que a gente esqueceu que era importante explicar para as pessoas o que era licença de software, por que o software livre, tem até um artigo meu antigo que lembraram esses dias, chama software livre não nasce em árvore, que esse artigo tem mais de 10 anos, né? Eu falava exatamente disso para fomentar a contribuição, né? Então, eu acho que a gente tem... eu tomei isso como um desafio para mim, né? Eu não sei por quê, eu não consigo explicar por que nem que hora a gente parou de falar dos valores verdadeiros que estão por trás dessas coisas. E eu acho que hoje, essa galera molecada nova no Brasil tem uma capacidade técnica, cara, que era muito rara da gente encontrar lá há 20 anos. Então, eu tenho a impressão que o open source no Brasil é quase como um barril de pólvora que está esperando alguém riscar um fósforo e jogar lá dentro. E eu tenho uma esperança muito grande que a gente vai, de fato, retomar um baita protagonismo global em open source, né? O brasileiro compartilha por natureza. Eu quase fiz um mestrado em sociologia, eu vou fazer um dia, né? Exatamente por conta disso. Meu trabalho de Dev Relations de Open Source no mundo, a grande diferença é que o vetor de competição e colaboração muda bastante, né? Então, resumo da ópera, né? Você quer pega 50 americanos, põe para fazer um hackathon. Se você não botar esses caras para competir, não sai nada, né? O oposto completo. Na Argentina, se você for fazer um hackathon, botar os caras para competir, eles vão sair na porrada e se matar dentro da sala. Então, a gente tem uma cultura de colaboração que é natural, né? O brasileiro é expansivo, ele colabora, ele faz. E eu acho que, para mim, são peças que a gente precisa voltar a juntar e criar essa cadeia, e principalmente as pessoas precisam entender o valor que existe em negócios por trás de open source. Open source não é só a contribuição, a capacidade de você criar um ecossistema, de você ter empresas que, de fato, monetizem com base em projetos open core, como são os da Zup, fazendo coisas que nós não vamos fazer. Então, se você pegar a Rich, Charles, Beagle, os projetos que a gente tem, existe uma série de serviços que estão aí, e a demanda está começando a crescer ao redor disso, que são coisas que hoje para a Zup seriam distrações. Em compensação, para outras empresas, poderiam ser uma fonte de receita recorrente, inclusive, muito grande. Então, duas coisas para mim que são importantes, né? A gente voltar a falar do que é open source para a galera e empoderar a galera de verdade, né? O Lúcio estava comigo nessa época aí, lembra como era esse sentimento de vira-lata, sabe? Putz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer. Ao contrário, galera, a pessoa tem uma capacidade gigante hoje em dia, né? E um ponto que para mim falta, e lá muitos anos atrás cheguei a conversar disso até com o Sebrae, com o MEC, né? Na época que eu tinha proximidade com o governo, né? A gente, infelizmente, no Brasil, mesmo com esse monte de startup acontecendo, com esse monte de coisa legal rolando, a gente vai descobrir empreendedorismo depois que a gente está formado, normalmente pagando um financiamento com a casa cheia de filho. Então, a falta de levar empreendedorismo sério para dentro de escola, e aqui eu estou falando de high school, de nível médio, nem de universidade especificamente, para mim é o grande calcanhar de Aquiles, sabe? O Brasil ainda produz mão de obra para ser empregado dos outros, e a gente tinha que mudar essa cultura. Então, a hora que a gente soma esse monte de coisa aí e coloca o open source, né? Putz, o cara criou um projeto na Alemanha hoje, daqui 4 dias eu consigo pegar o projeto do cara, se for um negócio genial, montar uma empresa aqui no Brasil e ganhar dinheiro com aquilo. Então, a apropriação do conhecimento global
por todo mundo é gigantesca. Então, acho que tem muita oportunidade, e aí, já deixando a provocação aqui, né? Eu acho que é para essa nossa geração que está aqui conversando, talvez essa seja a nossa grande missão, de mostrar para a galera que todo mundo é capaz de fazer mais e que a gente é capaz de ter um papel muito maior do que a gente tem hoje no mundo da tecnologia. Boa, Gilmar. Eu até queria compartilhar também um pouco, rapidinho, sem atrapalhar aí, Danilo, que é assim, eu acho que existiu um vale, galera, entre software livre e open source, chamado sustentabilidade. Então, é aquela história quando o cara não tem mais tempo, ele tem que cuidar da filha, do filho na madrugada e não consegue mais codar para o kernel do Linux, tá? Então, o que acontece é que, eu compartilhei um link com vocês, quando a galera começa a enxergar open source como modelo de negócio, você consegue canalizar essa energia de galera que está muito focada em tecnologia, que anima em trocar com WhatsApp, Telegram sobre Kubernetes, e começa a pensar em como é que ele pode contribuir com o Kubernetes, como é que ele consegue contribuir para o Istio e assim por diante. E que essa contribuição possa se transformar em um serviço, um produto que ele possa abrir a própria startup dele baseada naquele serviço, naquele produto. Então, assim, minha contribuição é bem essa, assim, eu acho que a gente está no momento certo, onde você comentou agora há pouco, Rodrigo, a respeito, né, de você procurar venture capitals para poder, desde o princípio, estar bem alinhado. Isso está acontecendo, cara, com muitos projetos open source também. Então, é a hora certa, é canalizar essa energia como tendo TDC, focado em tecnologia e levar para modelo de negócio open source. Eu queria muito perguntar para vocês, porque o Gilmar falou aí de, putz, que a molecada está chegando no veneno, tecnologia na veia, e eu também aqui nessa conversa eu trouxe que eu não vejo tanto assim, que eu estou sentindo falta da gente olhar mais para eu sinto que a galera está olhando muito para as camadas de abstração, e por trás falta aquela base, né? Então, eu queria entender como vocês enxergam isso, assim, entender até um pouco mais profundo o que você quis dizer nesse ponto, porque a molecada está vindo, como que você está enxergando isso, preciso até abrir minha mente aqui um pouco, e como que a gente pode contribuir, talvez, se você sinta algo como eu, né, que tem vindo muita gente entrando sem algumas bases da computação mesmo, né, que alternativas a gente tem para desenvolver essa comunidade também, que vai acabar andando junto, alavancando open sources, né? Porque projetos open sources, em geral, eles são projetos casca-grossa, né? São projetos profundos, né? Complexos. Não estou falando que todos, né? Mas grande parte deles. Queria ouvir vocês um pouco. Cara, eu tive um papo muito legal sobre isso, e é um assunto que eu tenho quebrado bastante a cabeça nas minhas horas vagas aí. Até a conversa foi com o Eduardo Massan, que é um dos pioneiros de software livre no Brasil. Ele é, acho que CTO ou Head, não lembro agora, do LX, né? E ele falando, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Como a galera chega hoje, consegue fazer coisas incríveis do ponto de vista de tecnologia, só que na hora que você vai descer um pouco mais em conceito, você vê que está faltando um pedaço, né? Que a hora que eu brinquei, o Danilo conhece pouco de hardware, né? Eu fiquei doido quando eu pude bater um papo com ele. Só que, eu sou engenheiro eletrônico, eu fiz engenharia eletrônica de computadores, eu aprendi a pegar a areia da praia e chegar nisso aqui que a gente está usando para fazer o evento hoje, do zero. E foram 20 anos estudando para essa história, não foi aquele tantinho da faculdade. Então, hoje, é uma meia-culpa que eu já faço faz um tempo, né? Nós ensinamos para as pessoas que era muito fácil usar computador, então todo mundo começou usando computador sem saber exatamente o que estava fazendo. E a gente resolveu ensinar todo mundo a programar, era fácil. E aí as pessoas aprenderam a programar naquele computador que eles não entendem direito o que está acontecendo lá por trás e começam a conseguir fazer a magia acontecer. Eu acho que tem um lado muito legal, que é o lado da diversão, de você conseguir de fato fazer as coisas acontecerem, criar programas, criar aplicações, etc. E para mim, é uma experiência lúdica, né? Na hora que eu boto o treco para funcionar primeiro, depois eu vou tentar descobrir o que eu fiz aqui, o que está acontecendo por trás. E eu vejo que falta muito essa curiosidade na galera. Então, até no papo anterior lá, eu estava me divertindo aqui, escutando sobre Inch, Observability e etc e tal, né? Não tem jeito, você está falando ali de infraestrutura como serviço, mas ainda é infraestrutura. Você tem que entender de rede, de roteamento, entender de header, de pacote, de protocolo. Então, eu acho que falta essas coisas, né? Talvez pelo fato de eu estar na faculdade quando a internet chegou, eu aprendi a trabalhar com internet lendo RFC. E eu adorei aquilo.
de conseguir ver o pacote, chegar na tela e entender o diabo inteiro que está acontecendo. Brinquei até com o protocolo DPL-DPC ali, né? Na minha época a gente brincava de fazer Ethernet com protoboard para estudar CSMA-CD e descobrir como é que não batia pacote. Então, foi uma pegada diferente, né? E eu não sei como resolver esse problema. O que eu sei é o seguinte, quando as pessoas se interessam por isso, é maravilhoso você ver com a paixão que elas ficam, né? Então, eu acho que no fundo, tem lá uma síndrome de vira-lata pequenininha ainda, que a gente tem que quebrar essa última barreira, que é, pô, galera, vamos entender de verdade como é que as coisas funcionam, vamos entender a engenharia da computação, vamos entender a computação saindo lá do processador e subindo, né? Então, concordo com você, tem muita superficialidade no monte de coisa, e a minha dúvida eu acho que essa superficialidade ela existe não pelo fato de que as pessoas não têm interesse, mas acho que falta provocar, falta cutucar. Eu quando comecei a estudar inteligência artificial, tem uma história engraçada que um amigo meu que me deu o start da coisa e falou, tem duas formas de você estudar, tem a forma matemática, você pega a matemática da história e vai estudar ela e você vai entender, e tem a forma empírica, cara, começa codando, pegando code sample e você vai fazendo as coisas acontecerem, né? Fazia anos que eu não me dedicava para matemática, eu falei, sou engenheiro, vou estudar matemática, né? Nossa senhora, 4 semanas depois, eu falei, eu sou o cara mais imbecil do mundo, eu nunca vou conseguir entender essa merda, não aguento mais ver matriz na minha frente, vetor, e chega, isso não é para mim. E eu desisti. Só que eu comecei a ter necessidade de estudar aquilo. Eu tentei pelo outro caminho, né? Fui lá pegando code sample, rodando, em 10 minutos, OpenCV rodando, reconhecendo fácil, caramba, que diabo é isso? Cara, a hora que eu fui ver, a matemática fez assim na minha frente, ó, blum, eu aprendi tudo. Mas eu desci lá embaixo e cheguei até no processador. Como é que eu cato esse vetor aqui e processo ele rápido numa GPU com 256 cores, onde é que está o gargalo, né? Como é que a gente brinca com caixa e tal. Então, eu vejo hoje que muito do que essa galera faz de trabalhar com cloud, com abstração e etc., é essa primeira camada do lúdico, né? Eu acho que falta alguém provocar, e talvez seja o nosso papel esse, né? De começar a deixar as pessoas curiosas sobre o que está debaixo daquilo. Tá? Então, pô, que legal isso aqui, mas, cara, me explica como é que, igual a gente estava falando do Service Mesh, né? Mas me explica para que serve o header desse negócio mesmo. O que acontece com o header? E por aí vai. A gente começar, acho que cutucar mais, né? Total. Eu sonhei esses dias que, cara, ia chegar um momento do mundo onde, cara, ia ser abstração em cima de abstração e ninguém vai se lembrar como as coisas surgiram, sabe? Ninguém vai conseguir chegar, velho. Eu sou da época da Barça, né? Se vendia Barça na porta das casas. E eu sinto que as minhas pesquisas, eu vou tentar tirar uma dúvida sobre algo técnico no Google. Eu sou direcionado, né? O SEO do Google me joga para alguns artigos do Medium ou Stack Overflow, onde eu consigo resolver na camada de abstração. E aí eu vou nos artigos científicos, sabe? Pô, deixa eu ver se alguém já escreveu alguma coisa disso, deixa eu olhar, deixa eu buscar o projeto open source, mas isso está comigo. Se de alguma forma a gente conseguisse pensar numa ferramenta como se fosse um atorzinho que observava as respostas e deixava uma opção ali, um plus. Putz, você quer ver no detalhe? Clique aqui, vá fundo nesse tema. Porque eu sinto essa dificuldade. E eu sinto que as pessoas veem que é difícil e desistem rápido, né? Coisa que um bacharelado você não tem opção, cara. Você vai ter que aprender a fazer algoritmo de semáforo, você vai ter que entender a fazer programação concorrente no algoritmo e sair do outro lado, sabe? Difícil, tema para uma tarde. O Lucas fez até uma provocação legal, e também prometo que eu paro de falar depois dessa, que é a história da abstração está permitindo criar coisa incrível e cada vez mais as pessoas não precisando de fato da base, né? O ponto todo é o seguinte, vocês estavam falando mais cedo sobre a Big Tech que resolve o problema do futuro, né? Eles só conseguem fazer isso porque eles dominam a base. Então, eu escrevi bastante no passado sobre colonialismo digital, que é o que a gente ainda vive. E, no fundo, é isso. A minha teoria é que a gente era extrativista digital no mundo open source, né, que é a linha como que o Joaquim tinha falado. Então,
é muito legal você trabalhar só na abstração e etc., mas a gente corre o risco de voltar para a época do proprietário, em que eu me formei na faculdade, que a gente só recebia migalha de tecnologia aqui no Brasil quando tinha algum interesse econômico muito forte de uma multinacional. Então, o nosso desenvolvimento tecnológico estava muito atrelado a isso, né? O open source quebrou essa barreira, e essas camadas de abstração são importantes para a gente ter uma massa de gente grande que consegue pagar a conta no final do mês com tecnologia da informação, que é uma grande fonte de exportação de mão de obra e de geração de receita para a gente, né? Mas se a gente se esquecer que a gente precisa ter o domínio da base da tecnologia, precisa entender o que está por trás, para que a gente seja capaz de criar tecnologia de fato, que esse é o grande propósito da ZUP, a gente vai estar refém de coisa lá de fora, e a gente vai voltar numa situação de colonizado digital sem o mundo proprietário que existia no software lá atrás. E aí que vem um ponto importante, a culpa disso vai ser nossa, porque a gente teve a oportunidade, teve a faca e o queijo na mão. Então, é mais para provocar. Faz meses que eu estou pensando em começar a cutucar as pessoas com esse tipo de coisa no meu canal do YouTube. Não tive tempo de pensar o que fazer ainda, mas eu tenho conversado com muito amigo lá da velha guarda do software livre, né? E exatamente disso, né? Hoje os caras são CTOs, têm empresas, trabalham em multinacionais, estão lá fora, etc e tal, né? E a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Como é que a gente cutuca essa galera para tentar entender a tecnologia do jeito que a gente teve que aprender, porque a gente não tinha outro jeito, você tinha que aprender do zero para chegar lá em cima, né? Então, como é que a gente começa a cutucar a galera para descer? E assim, o talento desse pessoal hoje em dia, a visão que tem e a experiência que tem é enorme, né? E principalmente a história dos frameworks, de você ter camadas de abstração cada vez maiores, são fenomenais, né? O Alessandro Cabello, que é um baita amigo meu aí e referência na área de inteligência artificial, ele gosta de mostrar uma API, um projeto open source de AI, eu não me lembro o nome do projeto agora, tá? Mas você escreve numa metalinguagem o que você quer, ele entra no Stack Overflow, busca o trecho de código que melhor traduz aquilo que você pediu e implementa para você em N linguagens. Então, ele gostava de começar as apresentações dele. Se você acha que, eu estou codando agora, usando um monte de framework que está tudo funcionando, ele abria a console dele no palco e falava, vamos fazer aqui em Java uma função que vai ler um banco de dados e, sei lá, fazer um CRUDzinho lá. Ele escrevia 4 linhas de código, dava o enter, o treco vai no Stack Overflow, traz o código inteiro em Java. Ele falou, então, galera, daqui a pouco, quem domina só isso da tecnologia vai ter problema, porque a IA está indo para esse lado. Então, é importante dominar o stack inteiro, né? Mas fica aqui de provocação, porque eu acho que a gente tem essa missão. Eu gostei bastante do que o Joaquim falou sobre pessoas, né? De criar cultura, criar propósito e dar contexto para as pessoas, na verdade, né? Eu acho que a gente tem essa obrigação aí. Eu, pelo menos, nesses meus 10, 15 anos de profissão que existe, quero me focar bastante nisso para cutucar a galera. Porque não dá para... Eu nasci num Brasil colonizado digital, eu quero morrer em um que seja independente, eu não quero morrer no mesmo. Nossa. Fui, atrapalhei demais o papo. Show de bola, isso, prazer caramba. trocar com vocês, cara, muito massa. Que participação, muito bom. Ó, Sérgio Clemente, obrigado aí, Sérgio, por ter comentado também. Muito importante citar também o Marcelo Branco, que deu uma contribuição enorme aí com a Separe. Galera, uma honra tê-los aqui nesse palco, que conversa deliciosa que foi, poderia estender aqui indefinidamente.